Capítulo 203. O Vigia. Fique para trás. Temos uma cédula. O líder gritou como uma voz aguturada que era difícil de acreditar que poderia sair de alguém tão grande. Eles nunca tiveram a intenção de pegar Lit, não importa quais eram suas ordens, era muito perigoso. Depois de serem descobertos, eles não tiveram escolha. Lit não acreditaria em uma palavra do que disseram. Foi melhor levar um soco na cara do que uma faca nas costas. Foram 3 contra 1 e bem preparados para o encontro. Eles só podiam esperar assustá-lo. Até agora é um blefe. Eles só têm alguns anéis mágicos e ferramentas alquímicas. Sem cédula. Solos respondeu. Eles estudaram por meses. Ela podia reconhecer o pseudonúcleo de uma cédula a 1 milha de distância. Sério? Lit zumbou. Vocês se incriminaram gravando desde que começaram a nos seguir. Ou você vai ativá-lo agora. A voz de Lit estava fria, um enorme sorriso tinha aparecido em seu rosto, mas não continha alegria. Era o sorriso de um predador se aproximando de uma presa encurralada. Contração no braço esquerdo alarmou Solos. Estou vendo. O do meio agora tem uma cédula na mão esquerda. Graças ao seu aviso oportuno, Lit estendeu seu braço direito, arrancando a cédula dos dedos de seu inimigo com magia espiritual antes que ele pudesse mesmo ativá-lo. Eu disse sem dispositivos de gravação. Lit engoliu a cédula em uma mortalha de escuridão, na verdade enviando-a em sua dimensão bolso. Ele não tinha ideia de que tipo de medidas de segurança poderia ter e não estava disposto a correr riscos desnecessários. Lit deixou a mortalha desaparecer, revelando sua mão agora vazia. Você acabou de destruir a propriedade de uma academia. Você é louco. Não só perderam seu único as no buraco, mas ver um artefato sumir assim levou os 3 à beira do pânico. O líder do grupo era Reinhardt Poutos. Sua mãe, a Duquesa Poutos, uma figura importante da velha nobre facção, e tinha uma disputa com Girne Ernas, mãe de Glória. Desde o fim da peste, a família Poutos estava sob o escrutínio da coroa por causa de seus laços profundos com Coirnatorne, o alquimista fugitivo que se acredita ser responsável pela criação dos parasitas e conhecido por ser um intermediário para os principais traficantes do mercado negro. Durante suas investigações, Lady Ernas descobriu que o irmão da duquesa fazia parte de um comércio de escravos. Mesmo que a maioria de suas vítimas estivesse morta ou desaparecida, ele tinha sido encontrado em posse de um novo tipo de colar de escravos que poderiam ser disfarçados como um colar, um anel ou um bracelete. Era por si só um crime capital, então não importa o quão poderosa e influente a família Poutos fosse, ele tinha sido torturado até que ele revelou todos os nomes de seus cúmplices e, em seguida, executado. O evento foi um desastre para a família. Seus membros foram agora desprezados até mesmo por plebeus e cortados de todos os grandes eventos sociais. A identidade do policial real encarregado das investigações era suposto ser um segredo, mas a Duquesa Poutos ainda tinha muitos informantes e amigos. Ela queria dar a Lady Ernas um gostinho do seu próprio remédio. Sua única filha estuprada e marcado como um vadia foi punição suficiente aos olhos da duquesa. Sem uma cédula, seu filho poderia sempre ter afirmado que era sexo consensual. Também ajudaria a causa da nobre facção, forçando Linjos a tomar um lado entre as duas famílias e se colocando em uma situação de perda. Ficar do lado dos Poutos significava fazer-se inimigo da coroa, enquanto ficar do lado dos Ernas era como admitir sua própria incompetência, adicionando escândalo à sua longa lista de falhas como diretor. A pisca-pisca das luzes se intensificou, enquanto uma névoa negra escoou das sombras fazendo com que a cena parecesse cada vez mais como um pesadelo a cada segundo. Reinhardt e seus primos queriam fugir, mas por alguma razão seus pés se recusaram a se mover. O calor anterior lhe tinha demonstrado anteriormente tinha desaparecido, apenas a fome permaneceu. O abismo dentro dele continuava derramando seu ódio, infectando o mundo exterior. A intenção de matar Lit atingiu um novo pico, forçando os 3 de joelhos com apenas um suave empurrão da magia espiritual. Ajoelhe-se.
Embora breve, o toque dessas mãos invisíveis fez os três gritarem de terror. Esse era o lado de Lit que Solos tinha mais medo. Não importa o quanto amor e carinho ele recebeu, voltar para o mesmo homem que sequestrou e torturou um rapaz era tão fácil quanto virar um interruptor para ele. O que piorou as coisas foi que quanto mais pessoas ele se importava, mais implacável ele se tornaria. Cada luz que entrasse em sua vida só faria a escuridão dentro dele mais profunda. Normalmente eu não faço discursos, mas para você eu vou abrir uma exceção. Eu preciso enviar uma mensagem e você será o único a entregá-la. A mão de Lit apertou tanto a garganta de Reinhardt que por um momento ele pensou que seus olhos iam sair do crânio. Então a pressão diminuiu o suficiente para deixá-lo respirar, mas não o suficiente para facilitar. Ao mesmo tempo, magia espiritual e magia do vento fixaram os outros dois no chão, tornando-os incapazes de respirar também. A cena na frente dos olhos de Reinhardt quase o fez desmaiar. Através de seu contato, ele podia ver algo que até Lit e Solos não sabiam. Uma legião de mãos feitas de sombras estava jorrando para fora do corpo de Lit. Apenas alguns estavam suprimindo os três estudantes, inúmeros outros paravam como cobras, prontos para atacar a qualquer momento. A magia espiritual era invisível, mas por alguma razão Reinhardt foi capaz de ver sua verdadeira forma. Inúmeros olhos de todos os tamanhos e cores se materializaram onde a luz estava ausente, olhando cheio de curiosidade para os acontecimentos. O mundo estava cuidando de seu novo brinquedo, atraído pelo ódio desenfreado que lhe havia sido oferecido. Já é a segunda vez hoje que alguém tenta tirar o que é meu. Você não pode imaginar como estou com raiva agora. Lit usou magia da escuridão para parecer mais aterrorizante e magia da água para congelar o ambiente ao redor para assustá-los. Ele sorriu ao perceber que os outros dois já tinham perdido o controle de suas bexigas, encharcando-se em suas própria urina. Esses nobres, como alguém pode ser tão covarde? Lit pensou. Só Reinhardt sabia a verdade. Alimentados pela vontade do mundo, os tendões das trevas infiltraram-se nos corpos de seus primos das narinas, olhos, ouvidos e bocas, roubando-lhe sua vitalidade. A sensação que eles estavam experimentando era semelhante a ser enterrado vivo. Lit tirou Reinhardt do pescoço até que seus olhos estavam na mesma altura, mandando-o entrar em pânico. Metade do rosto de Lit estava agora coberto pela sombra de Reinhardt, assumindo características medonhas. O olho eclipsado de Lit tinha se tornado amarelo brilhante com uma pupila vertical, a boca estava sem lábios e cheia de presas destacadas por um fogo interno que parecia estar queimando em sua garganta. Eu não me importo quem enviou. Diga ao Lucart ou quem quer que seja por trás deste ataque que essas crianças são minhas e só minhas. Lit enviou uma nova onda de magia espiritual sobre os dois que estavam deitados no chão, aproximando-os. Ele também cerrou a mão em torno da garganta de Reinhardt, tornando-o incapaz de respirar mais. Reinhardt podia ouvir sua voz e sentir a falta de oxigênio, mas ele não conseguia desviar seu olhar da escuridão correndo sob a pele de seus primos, cujos olhos rolaram para trás enquanto espumavam pela boca. Da próxima vez que eu ver um de vocês ao redor deles, mesmo que eu apenas cheire você, eu vou fazer o seu pior pesadelo parecer um sonho molhado depois do que eu vou fazer com você. Os outros dois já haviam desmaiado, então Lit só podia se concentrar em Reinhardt, alternando ondas de escuridão e magia da luz. Sua pele desmoronaria, seus vasos de vida colapsariam, apenas para serem restaurados menos de um segundo depois. Por fora, era como se nada estivesse acontecendo, mas Reinhardt sentiu dor como nunca antes. Seu corpo inteiro estava constantemente sendo destruído e regenerado em um ciclo sem fim, mas não deixou nenhuma marca nele. Sua mente e seu corpo entraram em colapso em apenas alguns segundos, incapazes de suportar mais essa tortura. Lit o deixou ao lado dos outros dois, colocando a cédula nas mãos de Reinhardt antes de ir para seu quarto para uma boa noite de sono. Na manhã seguinte, a cantina estava animada novamente. Todos discutiam como 3 estudantes foram encontrados inconscientes e hospitalizados. Por alguma razão desconhecida, era impossível acordá-los.
Normalmente ninguém se importaria, coisas assim aconteciam o tempo todo. A razão pela qual um evento comum despertou tanta curiosidade foi que eles não foram feridos em tudo. Eles até tinham uma cédula, mas de acordo com os professores nunca tinha sido usada. Eu não posso acreditar que aconteceu a poucos metros do meu quarto e eu não notei nada. Talvez eu pudesse tê-los ajudado. Gloria ficou chocada com a notícia. Uriel zombou, dizendo ao resto do grupo porque ninguém se importava com o destino da família Poutos. Ou foi consequência de uma briga interna, para se livrar das maçãs podres antes de todo o colapso doméstico, ou foi um ato de vingança dos parentes de suas vítimas. Esses caras não merecem pena de Gloria. Lit não se importa menos com seus antecedentes. Mesmo que viessem de uma família de santos, ele teria feito a mesma coisa. Ninguém toca nas minhas coisas, não importa a razão, ele pensou. Solo suspirou, desejando que ele parasse de se referir a eles como objetos em vez de pessoas. Eu me pergunto por que os dois que você não agrediu ainda estão inconscientes. Isso nunca aconteceu antes. Foi a única parte do boato que não fazia sentido para ela. Eu não sei, honestamente, eu não me importo. 3 caras seguindo uma garota solteira à noite, sabendo que ela não tem cédula. Não é preciso um gênio para colocar 2 e 2 juntos. Lit lamentou profundamente não ter a oportunidade de matá-los para sempre, mas ele sabia sobre o sistema de segurança da academia que evitava ferimentos mortais. Foi a razão pela qual ele usou aquela técnica de tortura. Deixaria a vítima exausta e mentalmente cicatrizada, mas o corpo permaneceria em perfeita saúde. Após o café da manhã, o grupo se separou para as atividades matinais. As rodadas de visitas coletivas de Lee foram tranquilas, permitindo que elas atingissem a maior parte do tempo perdido no dia anterior. Eles se encontraram de volta com Gloria para a primeira lição prática de cristais mágicos. Depois de receber os alunos, a professora Nalear bateu palmas, fazendo uma massa cristalina do tamanho de um milão aparecer em suas mesas junto com o que parecia uma chave inglesa do tamanho de uma caneta. Normalmente, quando as pessoas ouvem as palavras mina subterrânea e extração de minerais pensam em homens brutos com uma picareta, mas para cristais mágicos é a pior imagem possível. Ferramentas normais não têm efeito sobre cristais de mana, não importa o quão forte você é ou quão duro é o metal. Na melhor das hipóteses, você pode quebrar um e esperar que a explosão resultante não desencadeie uma reação em cadeia, fazendo toda a mina desmoronar. Há uma razão pela qual só um mago pode se tornar um ferreiro de cristais. Nalear pegou a ferramenta parecida com uma chave inglesa de sua própria mesa. Os alunos viram as runas acendendo uma após a outra até que uma pequena lâmina de energia se formou na extremidade em forma de U. Lit involuntariamente tremia. O fenômeno lembrou da lâmina que o matou durante sua segunda vida. Ele nunca tinha esquecido a dor de morrer afogado em seu próprio sangue, ofegante por ar como um peixe lavado. Não há nada a temer. Essa coisa é apenas o equivalente mágico de um cortador de caixa. Lit disse para si mesmo. Extrair cristais de mana não requer força bruta, mas finesse e técnica. Primeiro, todos vocês devem aprender a ligar uma lâmina de mana. Pegue o seu próprio e segure-o da maneira que é mais confortável para você. Alguns seguram como uma faca de escultura, outros como um bisturi. Muitos como se fosse uma colher. Essa é a única maneira errada de fazer isso. A turma riu, seguindo as instruções de Nalear. É muito simples de usar. Injete-o com sua mana, como se estivesse tentando imprimi-la. Muitas lâminas apareceram, mas nenhuma permaneceu por mais de um segundo. Para aqueles que não fizeram isso, basta colocar um pouco mais de esforço. Aqueles que fizeram isso, continuem. As lâminas de mana não podem ser impressas e precisam de um fluxo constante de mana para funcionar corretamente. Lit notou que ele era o único do grupo com a lâmina de mana desligada, então ele corrigiu a situação. Usando o revigoramento, ele notou que não havia pseudonúcleo, apenas caminhos de mana que redirecionavam a mana para uma forma física. Bem feito todo mundo. Agora abaixe isso. Nossa lição acabou de começar, não desperdice suas energias.
Você vai precisar delas daqui a um tempo. Lit ligava e desligava a lâmina algumas vezes, apreciando o zumbido que produzia enquanto era ativado ou balançado ao redor. Eu gostaria de poder dizer Uriel, eu sou seu pai, mas a referência seria perdida na tradução. Lit suspirou. Capítulo 204, Convidado inesperado 1. Antes de começar nossa lição, vou fazer uma pergunta. Por favor, seja honesto sobre isso, vai nos poupar muito tempo. Quantos de vocês estavam muito cansados para praticar o feitiço na página 22 que eu designei há 2 dias? O inquérito de Nalear foi seguido por um silêncio prolongado. Não há nada para se envergonhar, isso acontece todos os anos. O primeiro dia é sobre teoria, para que os alunos se confirem. O segundo dia é todo sobre prática e drena suas energias. Levar 5 minutos para estudá-lo, apesar de ser um feitiço nível 4 é muito simples. Além de Lit, Kila e alguns outros, a maioria dos alunos tirou os seus livros e leu como loucos. Lit usou esse tempo para praticá-lo na massa de cristal. O feitiço foi chamado de escopo e acabou por ser extremamente semelhante a um feitiço de diagnóstico, mas em vez de mostrar os tatus de um paciente, permitiu distinguir os cristais únicos que compuseram a massa. Assim como uma lâmina de mana, não tinha uma duração definida. Uma vez lançado, escopo duraria enquanto o mago continuasse gastando mana, exigindo o uso constante da terra e da magia da luz. O revigoramento não funciona em matéria inanimada, mas sim em itens mágicos e artefatos. Eu me pergunto como eu deveria classificar cristais de mana. Lit pensou ao ativar o revigoramento. Sua técnica de respiração revelou não apenas o contorno dos cristais, mas também permitiu que ele visse em sua superfície uma série de linhas e rachaduras, das quais Lit era incapaz de entender o significado. Tudo que você tem que fazer hoje é separar o aglomerado que eu lhe forneci em cristais de mana solteiros e, em seguida, cortá-los em uma forma utilizável. Não subestime sua tarefa. Usar a lâmina de mana e o escopo ao mesmo tempo requer muita energia, enquanto ajustar a densidade da lâmina de acordo com a situação requer foco. Nalear fechou para a primeira fila de mesas. Use mana muito pouco e você vai ter faíscas, mas sem cortes. Demais e sua lâmina cortou em linha reta em um cristal que emitia uma luz brilhante antes de desmoronar. Se fosse um cristal de mana real, em vez de restos dos minerais de nível mais baixo, teria causado a explosão de todo o aglomerado. A força da detonação resultante seria proporcional à quantidade de mana armazenada. É por isso que os vendedores de cristais exigem taxas enormes. Quanto mais poderoso o cristal, maiores os riscos. Já que eles estão arriscando suas vidas em seu nome, não seja mesquinho com eles. Nunca acredite naqueles que oferecem seus serviços por uma quantia razoável. Ou eles estão tentando roubar seus cristais ou são tão incompetentes que perderão mais da metade durante o processo de refino. Se você pagar amendoins, você ganha macacos. A primeira parte do exercício foi fácil. Os cristais que compõem o aglomerado eram grandes e não se sobrepunham muito. Graças ao escopo, os alunos puderam discernir onde um cristal terminou e o outro começou. A lâmina de mana era capaz de separar os lados unidos sem desestabilizar a estrutura. Todos conseguiram terminar sua tarefa rapidamente. Excelente! Agora vem a parte difícil, cortando um cristal em uma forma utilizável. Em seu estado natural, a maioria dos cristais de mana são maiores que o meu punho. Se você se lembra da minha primeira lição, todos aqueles que eu mostrei eram do tamanho de uma noz. Isso porque os cristais maiores não só são mais frágeis, mas também a mana que eles contêm está espalhada ao longo de toda a sua estrutura. O processo de corte permite comprimir o cristal de mana, tornando seu poder focado e mais facilmente acessível a um bom artesão. Deixe-me dar uma demonstração. Nalear usou o escopo em uma única pedra preciosa e, em seguida, ativou sua lâmina de mana novamente. Sua mana era etérea, passando pela superfície do cristal sem deixar um arranhão. No entanto, cada vez que a lâmina tocava na pedra preciosa, ela encolheria cada vez mais. O produto final, apesar de ter trabalhado em sucatas, era uma joia vermelha brilhante do tamanho de uma pérola.
Não se deixe enganar pelas aparências. Um cristal de mana não é uma rocha imbuída de mana, é mana pura que de alguma forma tomou forma física. Remover até mesmo um pequeno pedaço significa torná-lo mais fraco. O processo de corte requer o uso da lâmina de mana para estimular sua estrutura, fazendo-a entrar em colapso lentamente em si mesma. Para isso, você precisa usar o escopo para ver os pontos de pedra-chave e fazer com que a mana componha a lâmina o mais fina possível. Lit fez como instruído, descobrindo que o feitiço mostrava as mesmas linhas destacadas pela revigoração, mas elas eram mais fracas e não havia vestígios das rachaduras. A parte mais difícil do exercício foi manter o fluxo de mana o mais fraco possível. Além dos curandeiros, os magos falsos não estavam acostumados a um controle tão fino, então muitos alunos acabaram quebrando um cristal ou mais. O trabalho de Lit estava progredindo suavemente, como para o resto de seu grupo, então ele explorou um momento em que Nalear estava ajudando um garoto do outro lado da classe a fazer um experimento. Ele usou revigoramento no cristal e, em vez de aplicar a lâmina nas linhas, ele bateu com ele uma das rachaduras. O cristal não mudou seu tamanho, mas ele podia sentir sua mana ficando lentamente atolada, sendo absorvida pela pedra preciosa. Eu posso alimentar essas coisas. Ele pensou. Eu posso transformar sucatas em cristais perfeitamente finos. Solos, nós atingimos uma mina de ouro. Sim, certo. Sem querer estourar sua bolha, mas até mesmo restos são raros. Nunca encontramos um antes. Sem mencionar que precisaríamos de uma desculpa plausível para a origem do cristal, caso contrário, explodiria seu disfarce. Isto não é uma mina de ouro, mas uma maneira de poupar algum dinheiro na sua forja. O pragmatismo frio de Solos fez a mente de Lit choramingar. A lição terminou em completo sucesso. Todos os alunos tinham conseguido cortar pelo menos 3 cristais, embora muitos deles tivessem exigido várias pausas para recuperar o fôlego. Isso é estranho, Lit pensou. Apesar de seus núcleos não estarem no nível de Irial e do resto do grupo, como eles podem estar tão exaustos para algo assim? Ele olhou em volta, percebendo que a maioria de seus colegas da especialização do curandeiro não tinha esse problema. Talvez seja que o controle deles seja muito podre. Solos respondeu. Eu não sei se você notou, mas aqueles que destruíram alguns cristais também são os mesmos que ainda não conseguiram abrir um portão de dobra. Eles devem ter sensibilidade de mana muito baixa. Havia tanta coisa que até a lógica poderia fazer contra a paranoia de Lit, mas no final ele não se importava com eles. Sua prioridade era almoçar e se preparar para a primeira aula prática de necromabilidade. Grifão branco, escritório do diretor. Linjus tinha acabado de receber a última proclamação da coroa reservada para seu círculo íntimo, permanecendo chocado com o que ele tinha acabado de ler. Linjus usou seu amuleto de comunicação para contatar a rainha, esperando uma longa fila, mas ela respondeu imediatamente. Deixe-me adivinhar, você também está ligando sobre os novos colares de escravos, certo? A rainha se patenteou irritado de alguém que já teve essa conversa inúmeras vezes. Sim, Sua Majestade. Você sabe que há pelo menos um espião na minha academia, se não mais. Esses dispositivos amaldiçoados permitem que os traidores transformem qualquer um em aliados relutantes. Minha situação passou de terrível para desesperado. Sua situação? A rainha franziu a testa, mal mantendo sua raiva sob controle. A guerra civil foi quase frustrada, mas quase não é suficiente. Eu e o rei não sabemos mais em quem confiar. Temos que realizar controles diários em todos que se aproximam de nós, nossos filhos ou têm acesso a informações confidenciais. Não é só sua situação, é de todos. Tive que informar todos os meus súditos leais, mesmo sabendo que a notícia espalharia pânico e desconfiança. Prefiro oficiais paranoicos a mortos. Uma coleira de escravos pode fazer uma mãe matar seu filho recém-nascido, transformar seu amado marido em uma besta violenta com uma única palavra. Eu preciso que todos vocês estejam em seus dedos, mas acima de tudo, para ler a maldita proclamação até o fim.
Está claramente escrito que os itens de escravo encontrados na posse de Lord Poltus eram apenas 13 feitos sob medida. Para seu conhecimento, não há produção em massa, mas o fato de alguém ter os meios para criá-los é uma ameaça que não pode ser subestimada. Você executou uma varredura de segurança recentemente. Linjus assinou com a cabeça. Sim. Um logo após a sabotagem do salão de treinamento e outro logo antes do início do trimestre. Verifiquei alunos, professores, funcionários, todos. Pedi ao Trask para me controlar, só por segurança. Alguém sempre pode me transformar em um agente adormecido. Silpa parecia feliz com essa notícia, mas depois de um segundo seus olhos ficaram frios. E os alunos? Eu realmente sinto muito, Sua Majestade. Eu te decepcionei de novo. Do que você está falando? Silpa ficou genuinamente surpreso com sua resposta. Eu sei que as notas dos alunos estão em um momento baixo, mas a taxa de promoção... Eu não estava falando sobre isso, ela o cortou rápido. É a mesma coisa em todas as academias. O quê? Linjus pulou da cadeira, não podia acreditar nas orelhas. O que você esperava? Que os outros diretores exibissem seus problemas. Fora dos registros, desde que a ameaça da guerra civil começou, os alunos passam mais tempo lutando entre si ou seguindo a agenda de seus pais em vez de estudar. O Grifão Negro nunca expulsou tantos alunos em um único ano, enquanto na Academia Grifão Cristal eles têm tantos feridos que tiveram que contratar novos médicos. Seu Grifão Branco é a joia da coroa das academias no momento. O sorriso de Silpa perfeitamente escondeu sua diversão na expressão chocada de Linjus. Eu estava falando sobre os meninos Poltus. 3 deles, à noite perto do dormitório das meninas. Isso me assusta só de dizer em voz alta. O que eles estavam fazendo lá? Por que eles ainda para acordar? Oh, isso. Linjus pensou, interiormente suspirando de alívio. Até nada bom, essa é a única coisa que eu tenho certeza. Eles tinham uma cédula, mas não a ativaram. Significa que ou eles conheciam o agressor ou que não podiam gravar a reunião. Mandei revistá-los. Sem itens de escravo, mas eles tinham vários produtos alquímicos. A maioria deles com o objetivo de incapacitar a vítima. Ou seja, Silpa não gostou nem um pouco da pausa. Não posso ter certeza até que o laboratório alquimista confirme, mas a julgar pelo cheiro eu diria que eram sedativos ou afrodisíacos. Vou interrogá-los assim que acordarem. Dependendo das respostas e dos resultados do laboratório, decidirei o que fazer. Fora dos registros, eles são tão bons quanto expulsos, já. Depois de quebrar seus amuletos dimensionais, encontramos tantos medicamentos que podiam abrir uma farmácia. Ó querido Silpa silenciosamente orou por Linjus. O diretor estava prestes a perguntar à rainha por que ela se importava tanto com a família Poltus, quando a pedra preciosa em sua mesa piscou vermelho. Sua assistente pessoal tinha algo muito urgente para lhe dizer. É melhor que isso seja importante, Balfas. Linjus respondeu com um tom irritado, curvando-se à rainha como um pedido de desculpas pela interrupção. O policial real Girniernas pede sua presença, diretor. Balfas era uma veterana aposentada, nem mesmo dragões subindo dos céus poderiam perturbá-la. No entanto, ele estava guinchando como um rato. Diga a ela que eu sou inocente. Quero dizer, ocupado. Como policial real, Ladiernas tinha uma autoridade atrás apenas da corte real. Ela era tão boa em seu trabalho que ninguém, inocente ou culpado, queria que ela cutucasse sua vida pessoal. Ela diz que é para negócios oficiais. A voz de Balfas subiu de outra oitava. Que negócios oficiais ela poderia possivelmente? Os olhos de Linjus de repente notaram o nome de um aluno em particular que morava perto do local do acidente. Deuses, não. Diga a ela que estarei lá imediatamente. Tenha cuidado com o que você faz e diz, Linjus Silpa disse depois que ele fechou a comunicação com seu assistente. Ela sabe sobre os meninos Poltus, os medicamentos, tudo. Eu sei o que você está pensando, é uma ofensa menor, mas não se engane. Você sabe o que é um perdão real? Claro que sim. Linjus se sentiu ofendido com a pergunta.
Um perdão real foi um cartão de saída da prisão para qualquer crime não punível com a pena de morte. A coroa concedeu alguns deles todos os anos aos seus servos mais leais por seus excelentes resultados. Todas as famílias nobres tinham uma ou mais ovelhas negras que precisavam de proteção contra a lei. A maioria deles faria qualquer coisa para obter para não ter seu nome manchado. O perdão real era uma coleira que os mantinha leais e eficientes. Bem, ela coletou 5 até agora, mas nunca precisou de um. Ainda. Isso significa que ela poderia mutilar metade da sua equipe e enquanto ela não matar ninguém, ela vai para casa a tempo para jantar. Continua no próximo vídeo.